paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é viva, que é gloriosa e só tem o melhor para mim e para você. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Estamos trabalhando no livro de 2 Samuel. Paramos no capítulo. Hoje vamos dar continuidade no 13. Paramos no verso 12, do capítulo 15 de 2 Samuel, onde a rebelião de Absalão. Davi era um grande rei, mas não teve ordem na sua casa. Deixou muita coisa correr, como dizia a minha mãe, frouxo. E as consequências vieram. Eu coloquei aqui, às vezes nossa fuga é consequência nossa. Às vezes estamos passando coisas que só Deus sabe, é consequência nossa. Mas o bom é que o Senhor é misericordioso e na hora certa Ele chega. 2 Samuel 15, a partir do 13. Então veio um mensageiro a Davi, dizendo: o coração de cada um em Israel segue Absalão. Porque Absalão já tinha maquinado tudo. Lembra quando Absalão disse ao pai que tinha que viajar porque fez um voto, se voltasse? E na realidade ele usou a fraqueza não, a grandeza de Deus na vida de Davi. Davi era um homem de voto, Davi era um homem adorador do Senhor. Então ele usou isso para Davi acreditar e deixar ele ir, para que ele fizesse uma facção contra o pai. Mas tudo que se faz lá na frente tem consequência. Disse, pois, Davi a todos os seus servos, que estava com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão. Dai-vos pressa a caminhar, para que, porventura, não se apresse ele, nos alcance, lance sobre nós algum mal e fira a cidade a fio de espada. O que eu acho interessante é que Davi fugiu. Você pode até dizer, foi covarde. Não, foi consequência da falta de ordem no seu lar. Mas muitas vezes existem situações que temos que fugir. A Bíblia diz fugir da aparência do mal, porque tem a hora certa de agir. E ele não pensou só nele, ele pensou na cidade, ele pensou nas consequências. Ele entendeu que seu filho estava fora da direção de Deus. Ele entendeu que seu filho era um homem ambicioso, mas ele sabia a quem ele servia. Se você está passando por alguma situação de traição, de mentiras, de facções, você sabe que Deus é bom. Quantas experiências eu e você já não teve com Deus? Descansa. Fica só orando, clamando, louvando, jejuando e dando glória. Porque o Senhor sabe como desbaratinar as setas de Satanás. Então os servos do rei disseram ao rei: eis aqui o teu servo para todo quanto determinar o rei nosso Senhor. Servos fiéis. Sabia do caráter de Davi e acompanhara Davi. E saiu o rei com toda a sua casa e a pé, deixou, porém, o rei 10 mulheres concubinas para guardarem a casa. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo a pé, pararam num lugar distante. Todos os seus servos iam a seu lado, como também todos os quareteus, todos os peleteus e todos os geteus, 600 homens que vieram de Gate a pé, caminhavam diante do rei. Existem aquelas pessoas que são fiéis, mas são poucas. Veja que as pessoas que realmente estavam com Davi seguiram ele. Procure adorar a Deus, que Deus vai lhe mostrar quem é quem. Quando pessoas Deus afastar de você, dê glória, porque o Senhor sabe dos corações e sabe do dia de amanhã. Disse, pois, o rei a Itai, o geteu: por que irias tu também conosco? Volta e fica com o rei, porque és estrangeiro e também desterrado de teu lugar. Ontem vieste a ti, levaria eu hoje conosco a caminhar, pois eu vou para onde puder ir. Volta, pois, e torna a levar teus irmãos contigo com beneficência e fidelidade. Respondeu, porém, Itai ao rei e disse: vive o Senhor, vive o rei, meu senhor, que no lugar em que estiver o rei, meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, aí certamente estará também o teu servo. Existem pessoas que é sério. A Bíblia diz que palavra de crente é sim, sim, não, não. Vamos andar com lealdade, com dignidade. Independente da pessoa que você ama hoje, está doente, a visite.
Se já te abençoou muito no passado, não tem condições financeiras, ore por ela. E se puder, ajude. Porque a gente tem que andar com seriedade. Temos que andar com gratidão. Então Davi disse a Itai: vai e passa adiante. Assim passou Itai e o geteu, todos os seus homens e todas as crianças que havia com ele. Toda a terra chorava a grande vozes, passando todo o povo. Também o rei passou o ribeiro de Cedron e passou todo o povo na direção do caminho do deserto. Veja que o povo chorava e agora estava a caminho do deserto. Deserto é lugar de dor. Deserto é lugar de tristeza. Se você e eu não vigiar no deserto, é lugar de morte. Mas também o deserto é lugar de ensinamento do Senhor. Para que o que a gente fez no passado, amanhã, quando Ele honrar, não faça mais. Vamos ter isso como um aprendizado para a glória do Senhor. Eis que também Zadok ali estava, e com ele todos os levitas que levavam a arca da aliança de Deus. Puseram ali a arca de Deus e subiu a habitar, até que todo o povo acabou de passar da cidade. Veja que eles foram embora sem rumo, triste, diante da armação de Absalão. Mas ele estava com algo muito importante, a arca da aliança, a presença do Senhor. Você pode perder qualquer coisa, você pode estar enfermo, você pode estar numa situação financeira delicada, você pode estar com luta no seu lar, com traição, como foi o caso de Davi, seu filho fez com ele, mas não perca a presença de Deus. Eles iam com a arca. É a presença de Deus que fortalece no deserto. É a presença de Deus que dá livramento. É tudo que a gente precisa, é da presença do Senhor. Então disse o rei a Zadok: torna a levar a arca de Deus à cidade, que se acha graça aos olhos do Senhor. Ele me tornará a trazer para lá e me deixará ver a ela e a sua habitação. Isso é quem tem experiência com Deus. Davi entendeu que a arca do Senhor não poderia ficar em qualquer lugar. Disse: leva ela, mas se for da vontade de Deus eu voltarei. Olha que coisa tremenda. Isso é quem está no deserto, mas sabe do Deus que serve. Você conhece o seu Deus. Algumas coisas que Ele já fez por você e eu por mim. Estamos no deserto? Vamos dar glória, porque Ele está conosco. Glória a Deus. Se, porém, disser assim: não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça de mim como parecer bom aos seus olhos. Isso é que é ser fiel, né? Ele disse: se o Senhor não tem prazer em mim, eu não vou voltar, eis-me aqui. Seja feita a vontade do Senhor. Por isso que Davi era segundo o coração de Deus. Vamos ter um coração reto, com verdade diante do Senhor. Disse mais o rei a Zadok e o sacerdote: não és tu porventura vidente? Torna, pois, em paz para a cidade, e convosco também vossos 2 filhos, Amaia, teu filho, e Jonathan, filho de Abiatar. E olhai que me demorarei nas campinas do deserto até que tenha notícias vossas. Ali Davi estava dando ordem para aqueles homens retornar, porque Davi sabia o que estava falando. Davi era justo, Davi era um homem íntegro. É uma orientação para mim e para você. Zadok e Abiatar tornaram a levar para Jerusalém a arca de Deus e ficaram ali. E seguiu Davi pela encosta do Monte das Oliveiras, subindo e chorando, com a cabeça coberta e caminhando, descalço, e todo o povo que ia com ele, cobria cada um sua cabeça e subiam chorando sem cessar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Lembre-se que eu coloquei aqui, às vezes nossa fuga é consequência nossa. Infelizmente, Davi pecou no seu lar. Tenha ordem no seu lar. A hora de dizer sim é sim, a hora de dizer não é não. Quando alguém da sua casa estiver pecando, usa a palavra. Porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se eu e você conhecem a verdade, tem que falar a verdade para quem está conosco. Não podemos cochear em 2 pensamentos. Então fizeram saber a Davi, dizendo: também Aitifóia está entre os que se conjuraram com Absalão. Pelo que disse Davi: o Senhor transforma o conselho de Aitofel. Ali o povo estava falando a Davi que Aitofel foi traiçoeiro com Davi. E Davi o tempo todo colocava o Senhor na frente.
Não olhe para a sua luta, não olhe para a sua dor, para a decepção. Deixa Deus trabalhar. Ele sabe como agir. E aconteceu que, chegando Davi ao cume para adorar-lhe a Deus, eis que um Zai, o arquitita, veio a encontrar-se com ele com a roupa rasgada e a terra sobre a cabeça. Aqui diz que Davi foi para ali adorar a Deus. Ele não saiu da presença de Deus. Independente da minha situação e a sua, a gente adora. Na dor, na alegria, na tristeza, a gente adora. Porque o Senhor quer ver nossa posição no meio da luta. E disse Davi: se passares comigo, semeais pesado. Porém, se voltares para a cidade e disseres a Absalão: eu serei o rei teu servo, bem fui antes servo de teu pai, mas agora serei teu servo. Dissipar-me-ás então o conselho de Aitofel. Veja que conselho interessante Davi estava dando a Aitofel. E não estão ali contigo Zadok e Abiasar, sacerdote? Será que todas as coisas que ouvires da casa do rei farás saber a Zadok e Abiatar, sacerdote? Davi ali estava com estratégia, conhecia aqueles homens. Vai lá, fica lá e tudo passa para o sacerdote. Eis que então, também ali com ele seus 2 filhos, Aimaias, filho de Zadok, e Jonathan, filho de Abiatar, pela mão deles aviso, me mandareis, e todas as coisas que ouvirdes. Ele sabia que aqueles homens eram fiel a ele. E ele mandou que eles ficassem lá para trazer notícia para ele. Isso é traição? Não. Porque Absalão era um homem perigoso. Absalão estava no reino que não era dele. E aquilo que não é seu nem meu, vai ter que desocupar o lugar. Porque José, quando foi vendido pelos seus irmãos, o que foi que eles fizeram? Rasgaram a túnica. Porque a túnica não era deles. Mas um dia, José foi honrado no tempo de Deus. Então, Absalão estava ali só por um pouquinho de tempo. Porque inveja, contenda, facção só traz consequência para quem faz. Porque a cadeira era de Davi. O que Deus dá, está dado. Fique na presença do Senhor. Veja que aqui no deserto, Davi estava adorando o Senhor. Se alguém for injusto com você, lhe traiu, se preocupe não. Dói, dói. Deixa na mão de Deus e continua adorando Deus. Porque quem age em tudo é o Senhor. Aí o 37 para terminar. Uzai, pois amigo de Davi, veio para a cidade e Absalão entrou em Jerusalém. No meio daquela traição toda, tinha amigos de Davi ali. Quem faz suas covas, nela cai. Absalão estava ali porque era um propósito do Senhor. O Senhor permitiu por conta do pecado de Davi. Lembra o que o profeta Natan disse a Davi? Que era os dele que ia trazer consequência, a espada não ia sair da casa dele. Então nós temos que andar com retidão diante de Deus, porque o que a gente faz tem consequência. E Davi sabia disso. Amém? Lembre-se, às vezes nossa fuga é consequência nossa. Davi estava fugindo, mas foi consequência dele. Mas Deus estava com Davi e Deus está comigo e com você. Amém? A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.